Salve comunidade, está começando mais um Bibliocast na escola. Esse Bibliocast é um podcast que será um produto educacional do Programa de Mestrado em Ensino para a Educação Básica do Instituto Federal Goiano, na cidade de Urutaí. Acesse o nosso canal no YouTube, Bibliocast na escola. Eu sou Gilvan Cavalcante, sou bibliotecário e serei o host dessa atração. Eu vou conversar com a professora de língua portuguesa aqui do projeto da escola que nós estamos conversando. Já comecei com as alunas. Esse projeto é feito dentro da biblioteca e tem essa intenção de levar a inovação dentro das bibliotecas escolares. Eu vou começar com a professora aqui. Vou pedir, professora, para a senhora se apresentar. Faz um resumo breve da senhora, da profissão, a turma, enfim, pode ficar à vontade. Sou professora de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Em ambos eu ministro aulas de gramática e de literatura. Minha vida profissional começou no ano de 2015, então já está completando 11 anos. Esse ano completa 11 anos que eu ministro aulas para esse nível. Tá bom, legal, professora. Para a gente começar mais nessa questão, levantar mais o bate-papo, os assuntos aqui, eu gostaria de saber como você acredita que a leitura pode impactar o desempenho acadêmico dos alunos, não só na sua disciplina, porque você é professora de língua portuguesa, mas assim, em ciências, e nas outras áreas, assim, como você vê essa importância da leitura, da literatura, nas outras matérias, essa interação, assim? A aquisição de conhecimento ela é feita predominantemente através da leitura. Então, o menino organiza o pensamento, organiza a ideia a partir do conhecimento que é construído com esse repertório que ele vai ter no decorrer da vida dele. Então, para ele escrever um texto, para ele argumentar, ele precisa antes colher informações, ter esse acervo mnemônico de informações, de conhecimento, para ele depois, então, expressar alguma opinião, seja oral ou seja escrita. Então, não tem como pular essa etapa. E, como eu disse, a organização do pensamento, isso é um teórico nosso que fala, o Saussure fala disso. Tem um outro também que agora eu não me recordo efetivamente o nome, mas para ele saber argumentar, para ele saber expressar, seja oralmente ou seja de forma escrita, antes de tudo ele precisa construir o conhecimento, e isso só é construído a partir da interação que é feita com a leitura a outras informações que já foram construídas por outras pessoas. Ótimo. Professora, e assim, sobre estratégias assim, que você utiliza para melhorar, para alcançar, para formar o leitor, assim, e tal, você pode falar algumas estratégias que você usa na escola assim, para alcançar esses alunos? Atualmente há-se uma dificuldade em criar o interesse do aluno pela leitura, no meu ponto de vista, em decorrência das questões tecnológicas, dos avanços tecnológicos, especialmente esses aplicativos de vídeos rápidos. Então, os meninos nos dias de hoje, eles querem uma informação rápida. Eles têm uma dificuldade de entender o processo de pegar um texto mais extenso, seja ele oral, seja ele escrito, para entender o processo, construir o conhecimento e depois chegar ao resultado. Então, ele quer um negócio mais imediatista. Então, isso é uma dificuldade para a gente tentar incitar e inserir na leitura para eles. As estratégias que a gente tem utilizado aqui no colégio, no fundamental, é trazer livros ou assuntos que sejam mais atrativos para ele e que a leitura é feita dentro de sala de aula de parte em parte. No ensino médio, ele já tem uma ciência maior, uma necessidade maior. Então, talvez pensando nesses processos seletivos e na necessidade de formar argumentos, formar repertórios para poder fundamentar os argumentos neles em níveis variados, não só para esses fins de processos seletivos, eles têm uma atenção maior em talvez fazer algumas leituras. Tudo bem, professora.
Falou muito bem, mas tudo bem. Era sobre as estratégias, mas você acabou falando, não tem problema nenhum. Agora eu queria entrar mais assim nessa parte de literatura em si, assim. A gente sabe que as bibliotecas, as escolas, né, tem a literatura adulta, a literatura infanto-juvenil, assim, porque eu particularmente gosto de literatura infanto-juvenil, mas assim, na sua hora de passar, você é da educação básica, a gente está fazendo um trabalho aqui, esse trabalho são com alunos do sétimo ano, sexto, sétimo ano e tal, assim, mas assim, tem a preferência por como é essa escolha assim da literatura infanto-juvenil e a literatura adulta? Tem essa diferença? É hora de usar só literatura infanto-juvenil? Você já passa a literatura adulta? Como é que fica essa coisa desses dois assim? A escolha da temática, do nível também de linguagem que está no texto, ela é escolhida em conformidade com o nível de aquisição de língua portuguesa dos meninos. No colégio em que eu atuo, prioritariamente em que eu atuo, a escolha dos textos literários ela já é definida por uma comissão que organiza o nosso material. E aí, por ser a escola em que eu atuo e ela ter uma vertente mais ideológica, ela trabalha, foca em textos que atendam esse posicionamento da escola, que foquem nesse posicionamento da escola. Então, os textos eles já vêm escolhidos, eles no início trabalham com questões afetivas, emocionais, depois vai aprofundando com o decorrer no início dos níveis, vai focando para questões sociais, mas em resumo, a temática do livro, a escolha do livro, ela é feita levando em consideração esses 3 quesitos no nosso colégio: a perspectiva ideológica do colégio, o nível de idade dos meninos e o nível de linguagem do autor que é apresentado, porque ele precisa estar em consonância com o nível de aquisição de língua portuguesa do aluno. Bacana. Então, professora, indo para o assunto biblioteca escolar, eu gostaria de saber de que maneira essa instituição, né, a biblioteca escolar, ela pode ser um recurso importante para apoiar nas suas aulas de língua portuguesa e ajudar na leitura e escrita dos alunos, assim. Como é que você vê essa parceria com a biblioteca escolar? A biblioteca escolar do nosso colégio, ela tem um tamanho menor. E as turmas aqui do colégio são maiores, turma de 34 acima. E aí um trabalho, uma atividade feita dentro do espaço não seria viável. E eu também, em certos pontos, eu concordo com isso, porque a biblioteca tem que ser um local prazeroso, em que o aluno vá por si só, procurar uma recomendação dentro de sala de aula, em que ele tenha o sossego para poder abrir o livro, folhear o livro e ir criando todo aquele processo de afeição pela obra que ele vai pegar e fazer a leitura. A biblioteca, eu considero ela como um espaço extremamente importante de estar presente dentro da escola, porque ela vai manter ainda esse contato com aquele material impresso, com aquele livro ainda na forma original, para a gente fugir um pouco dessas questões da tecnologia, dos materiais tecnológicos, especialmente o celular. Então, quando ele vai na biblioteca, ele tem um contato com o material original, tem uma diferença em ler no celular e em ler no livro. Além do mais, quando a gente faz uma recomendação de um livro dentro de sala de aula e quando ele vai para a biblioteca, existe a possibilidade dele, no momento em que ele está procurando o livro, ele encontrar alguma outra obra que lhe interesse e aumentar ainda mais a quantidade de textos que está fazendo. Que é o que a gente chama de repertório, extremamente importante no dia de hoje, extremamente discutido, especialmente durante os finais do Fundamental 2, o ensino médio, que é o momento em que eles precisam construir um acervo de conhecimento para poder fundamentar os mais variados temas que a gente tem na sociedade hoje. Além disso, outro ponto positivo que eu vejo da presença da biblioteca é a oportunidade dele conversar com outro profissional que também tem um arcabouço de leituras, que é o profissional da biblioteca, que está dentro da biblioteca, que pode dar outras recomendações, outras perspectivas, além de ter outros colegas com as mesmas visões, com os mesmos interesses, com quem ele tem contato nesse outro ambiente. Então, tira aquela ideia de obrigatoriedade que vem carregada com a sala de aula e traz aquela ideia de prazer. Então, é um espaço em que eu tenho convívio social,
acesso a mais informações, acesso a mais materiais, acesso a outros profissionais com outros conhecimentos, o que resume de maneira bem objetiva a importância da presença desse espaço dentro do ambiente escolar, na minha perspectiva enquanto professora. Bacana, bacana. Professora, queria voltar aqui numa questão que é, como você observa, dá para perceber a diferença no aluno que frequenta a biblioteca, que tem um costume de ler, né? Aquele leitor, né? São crianças ainda, né? Adolescentes, mas assim, muitos aqui eu vi aqui já tem esse costume de ler assim, então dá para ver essa diferença, esse aluno que vai à biblioteca, que gosta de ler, gosta de literatura, dá para ver essa diferença nele assim, no intelectual dele, no comportamento? É inegável o fato de que há uma diferença grande entre o aluno em que tem o hábito de leitura e o aluno que não tem o hábito de leitura. A primeira diferença que eu vejo é na facilidade em organizar o raciocínio, em organizar as ideias, em fundamentar e em argumentar em uma gama mais variada de assuntos. Além do mais, ele tem uma facilidade também com a organização gramatical, sintática e um repertório vocabulário um pouco mais elevado do que os demais. O que, em resumo, é organizar ideias, organizar argumentos, organizar uma linha de raciocínio, intervir em determinados assuntos. O aluno que faz a leitura tem essa facilidade nítida em relação ao do que infelizmente não tem muito apreço por ter esse hábito. Valeu, obrigado. Eu também penso igual assim, o pessoal critica muito esses livros mais de misses, best-sellers, sabe assim, que tem alguns professores, alguns intelectuais que, isso não serve e tal, mas eu acho que se é para ler assim, tem que ler mesmo, enfim. E quais os maiores desafios assim na educação? A senhora é professora de educação básica também, né? Quais são os maiores desafios de ensinar leitura, na verdade, assim, literatura com foco na leitura melhor dos alunos, assim, quais são os desafios do professor nessa área, assim? Principalmente em época de tecnologia, né? É bem isso, em época de tecnologia, em que a maioria dos menores, eles necessitam dessa informação mais instantânea, mais rápida, tentá-los fazer entender que não somente o resultado, mas principalmente o processo é importante, é mais desgastante. Em alguns momentos eu sei que é tedioso, mas eu sei que é necessário entender esse processo, que tem momentos em sala de aula em que eu abro o livro e vou fazer a leitura coletiva com eles. Tem sempre os que gostam, tem sempre os que torcem o nariz, mas eu vejo essa necessidade de entender o processo, entender a linha de raciocínio do autor, o objetivo do livro, como que aquela informação foi construída, do que somente chegar e pegar o resultado pronto. Então, para os que não querem, a gente tem essa metodologia de certa maneira forçada, porque a gente leva o livro para a sala de aula e fala, a gente vai ler junto sim. E aí a gente vai fazendo comentários no decorrer da leitura, na expectativa de que em algum momento ele vai criar algum interesse e em algum momento ele vai querer fazer essa leitura solitária depois, por motivação própria. Mas em algum momento alguém tem que chegar e jogar isso para ele, fazer junto com ele. Caso contrário, sozinho, realmente, a gente contra a tecnologia que é tão atrativa hoje em dia não vai dar conta. Bacana, bacana. Aproveitando que a gente está nesse assunto, falando da tecnologia, né? Assim, existe algum trabalho de vocês aqui na escola que envolve tecnologia com leitura, com biblioteca? Já existiu alguma coisa aqui nessa área, assim, envolver redes sociais, alguma coisa assim, não? Não, a gente atualmente não faz nenhum programa de leitura que envolva esse uso da tecnologia. Tanto é que quando você veio com a sua proposta do projeto, eu até falei, eu vou colar para tentar fazer, quem sabe eles junta duas coisas que eles gostam, que é as redes sociais, as questões tecnológicas, para eles organizarem
esses vídeos, quem sabe incita um pouco mais a fazer a leitura apropriada, tirar os pontos positivos mais importantes, organizar um vídeo, organizar as informações e, quiçá, eles começarem a elevar, né, a quantidade, a frequência de leitura deles. Bacana, legal. Essa colaboração, assim, eu sei que a escola aqui ela não tem bibliotecário, né? Tem uma biblioteca, tem uma pessoa aqui que trabalha e tal. Mas assim, você vê algo como uma estratégia assim, né? Seja interessante, caso o trabalho entre professores e bibliotecários, justamente para ajudar nessa formação de leitores, assim, como é que você consegue ver se seria melhor, se não seria? O que é que você tem a falar sobre isso, professora? A coordenação, ela pede muito para os professores de língua portuguesa para estar acessando a biblioteca, conversando com a funcionária que está na frente da organização da biblioteca nesse momento, para a gente criar programas para incitar esse processo de leitura. A profissional que está agora na frente da biblioteca, ela entrou recentemente, no início desse ano, e eu, por questão de tempo também, ainda não sentei com ela para a gente pensar em algum projeto. No ano passado, a gente fazia um varal literário que você dava a liberdade para o aluno escolher o livro e fazer como se fosse uma apresentação do livro, contar partes da história, da narrativa, para chamar a atenção dos colegas e ver se incitava essa leitura. Isso durou uns 6 meses, e aí, por conta da quantidade de atividades, mais avaliações no final do ano, a gente não deu prosseguimento com isso. Esse ano, a ideia era retomar com esse varal, mas aí depois dessas novas motivações, o foco do projeto vai mudando. E aí tem a questão também, né? A gente tem outros conteúdos para cumprir, uma quantidade de tempo um pouco mais escassa. Então, a gente tem que escolher um projeto e focar nele. A gente não consegue desenvolver vários simultaneamente, infelizmente. Tá bom, professora, infelizmente a gente está chegando no final aqui, mas eu queria saber de você assim, sobre essa experiência, né, de gravar um podcast, e esse podcast vai estar lá o Bibliocast, na escola, como eu apresentei, vai estar lá no YouTube, e para o Brasil e para o mundo ver, né, sair dos muros da escola assim. Mas essa sua experiência, assim, como que é que você achou? Achou interessante? Achou que isso pode contribuir para os alunos? Foi a primeira experiência com podcast. O uso tecnológico que a gente faz aqui é gamificação de algum conteúdo, ou utiliza para poder ter acesso a algum determinado vídeo, mas a gente mesmo produziu um material dentro da área da literatura é a primeira vez, é a primeira experiência. Então é que a vantagem dessas pesquisas é que a gente pode tomar como exemplo, né? E agora há pouco eu te falava. É uma ideia boa porque junta o material que o menino gosta, que é mexer com rede social, mexer com essa parte mais social dentro da mídia, dentro da tecnologia em que eles têm uma facilidade, e tentar trazer isso para conseguir um benefício no caso de elevar a questão da leitura. Então, eu nunca tive a experiência, mas eu espero que poder utilizar isso para levar dentro de sala de aula, usar isso como uma ferramenta para me tirar benefício no processo de elevar o aumento de alunos leitores. Professora, eu que agradeço, assim, para mim também está sendo uma experiência maravilhosa. Eu já participei de outros podcasts, até o Jornal da Cidade aqui já me chamou e tal, para falar de educação, falar da universidade, que eu sou bibliotecário, mas aqui dentro da escola o meu sonho é esse, né? Trabalhar, trazer essa inovação para dentro da biblioteca escolar, para alcançar esses alunos. Para mim foi uma experiência maravilhosa, agradeço a vocês. A conversa com as duas alunas foi ótima, elas conversam muito bem, falam muito bem, dá para ver que elas são leitoras mesmo assim. Então, muito obrigado, vocês que nos assistiram, muito obrigado a vocês, e repasse esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Um abraço.